Palavra o senador paraibano do PSB, Veneziano Vital do Rego. Senhor presidente, meus cumprimentos, boa tarde a Vossa Excelência, aos companheiros presentes ao nosso plenário. Senador Humberto Costa, as minhas desculpas por ter usado mais do que gostaria ou do que seria permitido a mim fazê-lo, mas embalado pelas suas palavras e plenamente compreensível e sensibilizado às mesmas, até porque necessário se faz que nós não apenas as externemos numa tarde de início de nossas atividades, mas que estejamos sempre apostos para não nos permitirmos retrocessos. E esta política que foi empregada, e não aqui estamos, senador Jorge Cajuru, a necessariamente fazer menções a este ou aquele outro governo. O mais importante é que aquilo que foi conquistado com grandes dificuldades e depois de lutas incessantes para uma política efetiva e legalmente prevista de valorização do salário mínimo no país, não seja por arroubos, por improvisos ou simplesmente por perversa disposição de uma linha condutora de uma política econômica adotada para ser revista. É fundamental que nós conclamemos, e também, como bem salientou Sua Excelência Humberto Costa, senador, nas palavras do líder Major Olímpio, é bom que nós ouçamos de um integrante importante, porta-voz do governo, essa mesma predisposição de não acatar, de não aceitar, simplesmente porque descabida, injusta, perversa, maldosa para com milhares de brasileiros. A realidade, se já não fosse a que nós estamos vivendo, senador Flávio Arnes, com quase 50 milhões de brasileiros nas linhas, nas faixas da pobreza e da extrema pobreza, se nós não estivéssemos diante de um quadro de quase 13 milhões de desempregados, se não estivéssemos diante de um crescimento pífio, para não dizer inexistente, se estivéssemos vivenciando um outro cenário, uma outra realidade, mesmo assim, a conquista que se deu com a participação do Congresso Nacional para estabelecer uma regra, senador Lazier, que garante ao assalariado a condição de um ganho real, pequeno, modesto, mas pelo menos um ganho real, nós estaríamos diante dos números que foram mencionados e citados pelo senador Humberto Costa. E não é possível, não é aceitável. E vamos fazer esse debate no momento oportuno, mas estamos a nos antecipar, até em face de saber que a opinião pública também precisa se engajar, e da mesma forma como essa mesma opinião pública, a sociedade brasileira, tem participado de outros debates promovidos, instados pelas casas integrantes do Congresso Nacional, este é um tema mais do que relevante. É indispensável que nós estejamos como sentinelas em defesa do salário mínimo, do ganho real do salário mínimo e defesa do cidadão brasileiro. Pois não, senador Flávio Arnes? Flávio Arnes, tão importante e preocupante à época, e até por nós sabermos das dúvidas que nós próprios parlamentares tínhamos, eu não estava presente, mas obviamente aqui me colocando a generalidade entre os agentes políticos, se fez questão de dar essa garantia através de uma previsão legal, para que não pelos humores, como agora o mau humor deste governo, faça mudanças ao seu bel prazer. Isso é inadmissível. E essa dúvida existia e era presente a ponto de se estabelecer uma regra legalmente sugerida e aprovada pelo Congresso Nacional para não se discutir, para se ter como em definitivo, quiçá em outros momentos, melhorá-la diante de um quadro que pudesse estar a melhor no país. Então, é importante que nós estejamos mais atentos. Outro ponto, ao presidente Lazier Martins, e trazia nas palavras que dirigia ao senador Humberto Costa, na semana passada, na quinta-feira, em ato comemorativo aos 3 primeiros meses do governo, o presidente Jair Bolsonaro trouxe aquilo que é a linha mestra dos que fazem hoje o seu corpo
técnico na economia brasileira. E se nós nos debruçarmos sobre os currículos de cada um dos mesmos, o currículo de Sua Excelência, o Ministro da Economia, o currículo do presidente do Banco Central, dos senhores diretores, do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, eles não são discutíveis. Eles têm um qualificativo ou um conjunto de qualificativos que para nós chama a atenção. Mas é uma linha uníssona, condutora tão somente para uma política que nós observamos ser contrária aos interesses de uma população. Não são admissíveis para estas mentes, para essas cabeças, qualquer iniciativa que nela esteja inserido o interesse de uma população que está vivendo ou em condições de miserabilidade plena, ou em condições de pobreza, ou em vias de adentrar a qualquer uma dessas faixas. Quando o presidente da República, senador Humberto Costa, estabelece ou demonstra, e até louve-se, porque com humildade ele disse: não me tratem ou não me tragam assuntos de economia, porque deste assunto eu não conheço. Foi uma demonstração de humildade e é importante que nós tenhamos, mas que nós nos permitamos conhecer e estudar para tanto, para que não estejamos exclusivamente submetidos à orientação, imposição, pitacos ou mesmo decisões impositivas de quem quer que seja, por mais que este seja um companheiro que o ladeia no processo de formação de sua candidatura. Fazer com que os integrantes do Banco Central do Brasil possam ter mandato de 4 anos, renováveis por mais 4 anos, é exclusivamente e acertadamente podermos aqui dizer: nós estamos criando uma figura mais forte do que a do próprio presidente da República eleito legitimamente, seja ele quem for, o atual que legitimamente foi eleito e os que depois dele vierem. Nós vamos estar dando à autoridade monetária, cambial, a quem regula e fiscaliza o sistema financeiro, a de quem trata sobre políticas de crédito, toda a liberdade decisória para estabelecer os rumos da nossa economia e, portanto, de nossas vidas, porque estamos diretamente atrelados a essas decisões. O Brasil não comporta. Por mais que possamos entender e identificar, por mais que nós possamos, quem sabe um dia, tê-la, hoje não é momento. Nós não estamos tratando de um país que poderia ser comparativamente posto em pé de igualdade com algumas das superpotências europeias. Nós estamos tratando de um país, senhor presidente, senador Regufe, que vivencia uma realidade extremamente delicada. Por essas razões, propor que o Banco Central, que já tem a sua autonomia, diga-se de passagem, há pelo menos 2 décadas, inclusive pelo próprio governo do PT, não houve qualquer tipo de intromissão. Afinal de contas, nos lembremos que quem presidiu o Banco Central foi o ministro Henrique Meirelles. Então não há qualquer inserção, intromissão, interferência. Mas no momento em que se estabelece mandatos, riscos, temerários riscos estarão muito provavelmente sendo produzidos para o nosso país. Então, eu de já, é claro que esse vai ser um debate que travaremos e que trataremos em momento oportuno, mas eu já queria me antecipar, como também para finalizar, porque o senador Lazier Martins ocupará a tribuna, eu quero dizer que lastimo a generalidade em decisão que o presidente tomou, senador Lazier, ao propor, através de decreto, a extinção de uns 100 números de conselhos federais, que são formatadores, que são formuladores de políticas importantes. Extinguir o Conselho Nacional do Esporte, extinguir o Conselho Nacional de Cultura, extinguir a comissão tripartite, senador e ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, é extremamente delicado. Não poder-se-ia permitir que uma decisão dessa se desse sem levar-se em conta a importância de cada um desses
institutos, dessas comissões ou desses conselhos que trazem a palavra da sociedade civil organizada. Discordo também, e haverá em outros momentos a oportunidade a ser dada para que nós debatamos de forma mais ampla. Então, muito grato a Sua Excelência Senador Lazier Martins, enquanto presidia essa sessão, ao senador Regufe, ao companheiro líder, senador Jorge Carajuru, e ao companheiro senador Humberto Costa, e a todos os distintos e distintas companheiros funcionários da Casa, e de maneira especial e particular os que nos permitiram ouvir e ser vistos. Um abraço.